Pessoas lindas e simpáticas, boa noite. Estar aqui é uma bênção, uma alegria, uma honra, uma oportunidade maravilhosa. Agora e sempre, sejamos imensamente felizes. É o título do mais recente livro e o tema da palestra. É evidente que não conseguiríamos, em uma breve exposição, trazer todo o Sermão da Montanha, porque este livro e esta palestra estão baseados no Sermão da Montanha que encontramos em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, 111 versículos, que para serem adequadamente estudados, compreendidos, assimilados e aplicados, demandam muitas reencarnações. Aqui hoje, alguns pitacos despretensiosos, sempre olhando no relógio, em respeito à organização da noite. Começa assim o Sermão da Montanha em Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra.
E se o sal se tornar insosso ou insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não há quem acenda uma lâmpada e a coloque debaixo da mesa, mas no teto, para que faça luz a todos os que estão na casa. Meus amigos, menos de 15 versículos do 111. Pergunto e a resposta é intuitiva. Como comentar isto tudo em uma palestra nesta noite de apenas 3 horas de duração? Sem intervalo, né, Bilinho? Nós vamos refletir, sem grandes pretensões, mas valorizando o texto. Até aqui, os cristãos do mundo inteiro ou não leem o Sermão da Montanha, ou leem-no assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: nós vamos fazer diferente hoje. E Jesus, começa o versículo 1. Jesus, o homem mais feliz da humanidade, sob o prisma humano, tinha todos os motivos para se sentir o homem mais infeliz. Ele tinha o que nós não queremos. Ele era pobre. Não tinha título acadêmico. Não era doutor. Nasceu em um povo escravo, numa aldeia cuja população não ultrapassava 2.000 pessoas. Não tinha um camelo, um cavalo, um jumento, uma mula. Talvez o único luxo que Jesus teve foi possuir 2 vestidos. Enquanto usava um, o outro sendo lavado. Provavelmente este único luxo. Viveu incompreendido, perseguido, detestado, odiado, foi traído, foi abandonado, preso, processado, crucificado, assassinado. E imensamente feliz. O que significa que a felicidade real não está no que as criaturas comuns colocam. A felicidade humana existe. É aceitável, mas transitória, passageira. A felicidade humana passa com aquilo que lhe deu causa. É uma felicidade para certos homens o seu time de futebol ser campeão brasileiro. Mas basta iniciar o próximo campeonato, o time perde 3, 4 partidas seguintes, o técnico é demitido e a felicidade experimentada pelo título passou. A felicidade humana é fugaz e vicia. Por isso gera consumismo, tédio, ansiedade, estresse e outros estados mórbidos, porque, como é uma felicidade fugidia, a criatura quer repetir
a experiência, a emoção, para repetir e ter novamente aquele prazer fugaz. A felicidade espiritual, portanto, construída espiritualmente, é perene, permanente. E a criatura é feliz agora, amanhã, depois, independentemente de. A felicidade humana é circunstancial. A felicidade espiritual é substancial. A felicidade humana depende das circunstâncias. Circunstâncias de quando? Ou das circunstâncias de se. Serei feliz quando? Ou serei feliz se. E como o quando e o se nem sempre acontecem, ou não acontecem como queremos que aconteça, sofremos e nos consideramos infelizes. Jesus, pois, o homem mais feliz de todos os tempos, trouxe, através do Sermão da Montanha, o roteiro para a nossa felicidade. Desde hoje e para sempre, porque é uma felicidade substancial, que estará lastreada nas nossas convicções, no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de viver, independentemente de. Então, o casado com Jesus é feliz, não porque é casado, mas porque está sendo feliz com o Cristo. O solteiro é feliz, não porque seja solteiro, mas porque tem o Cristo no coração e na vida. O divorciado, o viúvo, são felizes não porque sejam divorciados ou viúvos, mas porque edificaram a felicidade sobre uma base sólida e inamovível, que é o Evangelho e, consequentemente, o Cristo. Ficaríamos só na primeira palavra do versículo 1 a noite toda, mas precisamos avançar. E Jesus, vendo a multidão, vendo como nós vemos a vida, é fundamental para a infelicidade ou para a felicidade. Um exemplo simples. Este copo. O pessimista diria: o copo está meio vazio. O otimista diria: o copo está meio cheio. Fazendo uma abordagem intimista, eu pergunto: o seu copo está meio cheio ou meio vazio? A sua vida está meio cheia ou meio vazia? Como vemos? E Jesus vendo. Pense por um momento no olhar do Cristo. Um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de compreensão, um olhar de aceitação, um olhar de sabedoria. Como vemos, será determinante. E Jesus, vendo a multidão, outro detalhe, quase sempre a criatura humana é infeliz porque ela olha muito o próprio umbigo. E Jesus, vendo a multidão, Jesus não cogitou do seu conforto, da sua tranquilidade, da sua felicidade. Ele estava focado na felicidade
dos seus irmãos. É um paradoxo. A criatura humana é infeliz por cogitar em demasia da sua própria felicidade. Se houver solteiros aqui, eu digo a você, se você estiver pensando na sua felicidade, não se case. Se você estiver pensando na felicidade dos dois, se case. Não se trata de colocar o outro a serviço da minha felicidade. Ninguém reencarnou para resolver todos os meus problemas. O outro pode, sim, cooperar, auxiliar, ajudar, socorrer, mas não me substituir na parte que me cabe. Vendo a multidão, queremos ser felizes, esqueçamos da nossa felicidade e pensemos na felicidade do outro. A nossa felicidade tem o tamanho da felicidade das pessoas com as quais colaboramos. Sendo direto, façamos os outros felizes e nos descobriremos felizes. Hoje vou falar até 8:45. Olha, vou te fazer feliz falando pouco. E vou me sentir feliz sabendo que você não teve nem tempo de se entediar da palestra. Olha que maravilha. É assim. Pense na felicidade do outro. Porque há muito egoísmo permeando os nossos menores gestos, nossas menores atitudes. E eu sempre gosto de dar este exemplo. Vamos, por exemplo, para uma pizzaria. O que acontece? Eu coloco o meu pedaço, eu estou enfatizando o pronome pessoal aí, meu, minha. Se você não reparou, repare agora, tá? Eu coloco primeiro o meu pedaço, e aí eu digo, posso te servir? Nossa, como ele é educado, gentil. Não, como ele é egoísta. Primeiro eu me garanti. E como eu sei que você ia pegar o pedaço menor, eu peguei já de cara o maior. Não é assim? Tem um banheiro em casa e 2 para tomar banho. A gente corre na frente. E aí terminamos o banheiro e já está desocupado, viu? Faz favor. O egoísmo permeando a gentileza. Então, vendo a multidão, conhecemos muitos casais que são assim. Ele diz para ela, eu te amo muito, quero que você seja muito feliz comigo. Ou ela, eu quero muito a sua felicidade ao meu lado. Vendo a multidão, precisamos perceber a necessidade do outro. E Jesus, vendo a multidão, estamos ainda no versículo 1, são 111. Subiu a um monte.
subiu a um monte. Suba o monte da fé. Suba o monte da esperança. Suba o monte do otimismo. Olhemos as coisas por outro prisma. Se eu me colocar sob a mesa, ela se agigantará. Mas se eu sobrevoar Rio Preto, de helicóptero ou avião, se eu conseguir enxergar o centro, ele estará reduzido a um ponto inexpressivo. Quase sempre a criatura sofre por se permitir soterrar, sufocar pelos problemas. Ela não se sobrepõe. Ao invés de colocar a dificuldade sob os pés, coloca o problema na cabeça e se sente achatada, sobrecarregada, estressada, ansiosa, exausta. Não suporta o peso. Subiu a um monte. Quanto mais nos elevamos, mudamos a ótica e tudo fica mais fácil. Um exemplo simples, tentando ser pedagógico em nossa fala ligeira. Digamos que eu resido em Oswaldo Cruz, digamos que eu tenha deixado lá um problema. Estando em Rio Preto, 200 quilômetros, eu examino a problemática de uma maneira diferente, porque eu saí do foco, eu saí do olho do furacão. Tenho agora calma, tranquilidade, equidistância para examinar a problemática com mais serenidade, com mais equilíbrio. Estando ali naquele vucu-vucu, fica mais difícil. Subiu ao monte, diz o versículo 1, e assentando-se. Sabe por que a criatura humana é infeliz? Porque ela tem muita pressa para ser feliz. O Sermão da Montanha, o roteiro completo para a felicidade do homem, foi apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo sentado. E como eu sou espontâneo, natural, gosto de ser assim nas palestras. Então, sente-se. Qual é o seu problema? Sente-se. Não diz a sabedoria popular que quem tem pressa come cru ou quente? Não diz a sabedoria popular que devagar se vai ao longe? Para que pressa? Nós somos cristãos e estamos em um centro espírita. Muitos, se não todos, somos espíritas. E um dos princípios básicos do cristianismo e do espiritismo, que são a mesma doutrina, é a imortalidade da alma. Somos imortais. Já parou para meditar nesta tal imortalidade da alma? Pense um pouquinho. 1000 anos. Não é difícil imaginar isto. 1000 vezes 1000 anos. 1 milhão. Já ficou bastante. Vezes 1 milhão. Vezes 1000, melhor. Já virou 1 bilhão. Vezes 1000. 1 trilhão. Vezes 1000. 1 quatrilhão. Imortalidade quer dizer para sempre. Muita pressa para muito pouca coisa. Eu cheguei no estágio, não estou me biografando, nem me elogiando. Eu dirijo na velocidade abaixo da velocidade permitida para aquele trecho. 100 por hora. Não sou obrigado a andar 100 por hora. Eu não posso andar a 49, 48 para menos. Mas eu posso andar a 51 se eu quiser. Ou a 99.
as pessoas me ultrapassam, eu olho, e aí é o filme que eu estou dirigindo, A Vingança do Aposentado. É um filme que eu estou compondo, A Vingança do Aposentado. Ele passa e eu olho só com o dedinho ali no volante, zen. Saí mais cedo, posso chegar um pouquinho depois, sem crise, sem estresse. Eu já errei tanto por pressa, que hoje eu radicalizei. Pressa para nada. Nem para falar na palestra eu tenho mais pressa, reparou? Na década de 80 eu tive pressa para gravar um cassete. Na semana que eu ia gravar o cassete cantando, tive um problema nos dentes, precisei colocar gesso. Aí estou eu lá cantando, segurando o gesso, porque eu não podia adiar a gravação. Segurando lá, cantando. Cassete saiu de moda. Perdi meu tempo. Ninguém comprou meu cassete. Corri para gravar as palestras em CD. Apressado, assodado. Não tive o capricho de gravar, digitar, datilografar. Na época era datilografia. Pedi para um professor de português corrigir, melhorar o texto. Gravei de improviso. Cometi erro de concordância, não pude vender o CD. Como é que eu ia vender um CD com erro de português? Então a gente se apressa. Eu costumo brincar também dizendo que eu me casei com 26 anos. Para que essa pressa? Se eu tivesse esperado os 28, se eu tivesse esperado os 30, os 32, eu não teria me casado. Você percebe como a pressa é inimiga da perfeição? Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Queremos ser felizes? Nada de fuga, nada de solidão mórbida, enfermiça. Aproximemo-nos das pessoas, gostemos das pessoas, gostemos de estar com as pessoas. Nós precisamos dela para a nossa felicidade, porque auxiliando-as na felicidade delas, o retorno é da lei. Todos trabalhador, já dizia Paulo, é digno do seu salário. Ora, se eu contribuir para a sua felicidade, é da lei que isto me retornará e me fará feliz. E abrindo a sua boca, versículo 2. A nossa infelicidade ou felicidade depende da nossa língua. Sendo honesto, toda vez que eu entrei em rota de colisão com alguém, toda vez que contribuí para a infelicidade de alguém, a minha língua estava no meio. E toda vez que contribuí para a paz, toda vez que contribuí para a harmonia e a felicidade de alguém, a boca estava participando. Então a boca, o controle que devemos exercer sobre ela. Jesus usou a sua boca para trazer-nos o Evangelho, para amar, para abençoar, para auxiliar, para orientar, para guiar, e não para destruir, para detestar, odiar, perseguir, maldizer. Tinha todos os motivos para reclamar na visão humana, mas não fez isto.
para terminar a introdução da palestra, digo a você, queremos ser infelizes? Infelizes é muito fácil. Sejamos, e isso tudo está no Sermão da Montanha, meus amores. Para estudá-lo, precisaríamos de um tempo de seminário. Queremos ser infelizes? Sejamos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, soberbos. Queremos ser infelizes? Diante das dores, queixemo-nos, revoltemo-nos, desesperemo-nos, blasfememos, transfiramos a responsabilidade para o outro. Queremos ser infelizes? É fácil. Sejamos coléricos, irritadiços, mal-humorados, azedos, ácidos, amargos. Vejam a atualidade do Sermão da Montanha. É uma riqueza. Queremos ser infelizes? Nada de perdoar. Continue magoado, de preferência ressentido, que é a mágoa repisada. Não esqueça, não perdoe, não tolere, não compreenda, não suporte, não aceite, não leve desaforo para casa. Sermão da Montanha, amigos. Queremos ser infelizes? Tenhamos a mente poluída de pessimismo, de desesperação, de tristeza, de remorso, de culpa, como trouxe a mensagem há pouco de Joana e de Valdo. Queremos ser infelizes? Promovamos o atrito, as discórdias, as dissensões, as lutas, as guerras. Queremos ser infelizes? Nada de trabalhar no bem, sermos generosos, fraternos, caridosos. Queremos ser infelizes? Sejamos indiferentes, nem cheira e nem fede. Claro que não é assim que está escrito no Sermão da Montanha, né? Deixa a água morra abaixo ou o fogo morra acima. Deixa a vida me levar. Deixa como está para ver como é que fica, para usar expressões populares. Mas não, queremos ser felizes. A primeira condição para a felicidade espiritual, a humildade. É a primeira virtude, a primeira condição para a felicidade. Humildade. Pena que o tempo não nos permite avançar, mas vou dizer que humildade, vem da mesma raiz de humus, que significa adubo, esterco. A humildade é o adubo, é o esterco que prepara o campo da mente, o campo do espírito, o campo do coração, para que as flores das outras virtudes apareçam e cresçam e frutifiquem. Quem não tem humildade não conseguirá realizar as outras bem-aventuranças. Então Jesus, nesta noite, através deste médium precário, está nos dizendo: bem-aventurados os humildes de coração, porque choram aprendendo, choram aproveitando, choram crescendo, choram se libertando, choram se felicitando.
Bem-aventurados os humildes que choram aproveitando, porque se tornam calmos, serenos. Não se desesperam ante as conjunturas dolorosas da vida. Bem-aventurados, felizes os que perdoam, os que suportam, os que toleram, os que compreendem, os que esquecem, os que auxiliam o próprio ofensor. Feliz daquele que, superadas as conjunturas humanas, passa a sofrer pela causa do Evangelho, pela causa do amor, que ama sem esperar paga, sem esperar retribuição alguma, ama pela alegria de amar, serve pela alegria de servir, estuda pela alegria de estudar, cresce pela alegria de crescer. Quando você puder, leia, releia, trileia, quatrileia o Sermão da Montanha. E se não for pedir muito, leve o livro, que ele traz alguns retalhos para você. Por favor, faixa 11. Está vendo como a felicidade até existe? A palestra agora só está na dependência de uma música. E se você vibrar contra, dá um defeito no aparelho, nem sai a música. Olha que beleza, tá? Você está com síndrome de mulher grávida, reclamando de barriga cheia. Gratidão a Deus. Quer ser infeliz? Não agradeça, não reconheça, não perceba as bênçãos de Deus. Quer ser feliz? Agradeça, até pelas dores. Vou dizer
Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa. Ele sempre abençoa Os filhos seus, que somos todos nós. Como entender a infelicidade crônica diante da certeza de que somos filhos de Deus, espíritos imortais, reencarnados para progredir, para superar? Ao lado da mensagem, o Sermão da Montanha, a doutrina espírita é o roteiro completo para a nossa felicidade. Sorria. A minha palestra terminou. Sorriu, né?